Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar falando aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar meus amigos aqui de Vitória, Dr. Guilherme Badke e sua equipe aí em Vitória. Ele trabalhou aqui em São Paulo, fez residência aqui em São Paulo, então espero que esteja tudo bem com vocês aí. Os, os médicos de Sorocaba, Salvador, Florianópolis, São Paulo e Goiânia que estão nos acompanhando aqui nesta noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Meu nome é Flávio Miura, sou neurocirurgião, me especializei na área de dor, sou médico assistente do Hospital das Clínicas e professor na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e também tenho minha clínica privada, que é a Clínica Neurocirúrgica Osaka. E hoje nós vamos falar de um tema bastante importante para a prática profissional de todos vocês, que são os conceitos e fundamentos da radiofrequência no tratamento da dor. E se você já faz procedimentos nessa área, talvez seja uma oportunidade de você rever alguns conceitos básicos relacionados com o uso da radiofrequência e como aplicá-los com maior segurança. E também como você fazer um relatório adequado para que possa ser apreciado pelos convênios. Quem é da minha idade vai se lembrar bastante desse conjunto aqui chamado AC/DC e que tem esse raiozinho no meio, né, que lembra a eletricidade, né? E na verdade levou muito tempo para eu perceber que isso se relacionava com o uso da simbologia da corrente alternada e da corrente contínua. E você compreender esses dois conceitos é muito importante para você entender como é que funcionam os aparelhos e os sistemas que utilizam a radiofrequência para uso médico. Então, falando em termos bastante simples, né? Se tiver algum físico aí, ele vai ficar injuriado com o que eu vou falar, com as imprecisões que eventualmente eu possa falar, mas eu vou falar de uma forma bastante prática para o dia a dia. Então, a corrente contínua, basicamente, é a corrente que é o tipo de corrente que existe numa pilha que você usa aí na sua lanterninha de médico e que tem nas baterias de modo geral, nas pilhas e na bateria de carro, por exemplo. E o que caracteriza a corrente contínua é justamente o fluxo unidirecional dos elétrons, né? E a corrente elétrica nada mais é do que o fluxo de elétrons, né? Então, esse fluxo de elétrons ele se dá de uma forma unidirecional, né? Ela vai de um polo a outro. Ao passo que na corrente alternada você tem uma vibração dos elétrons, né? Você tem uma inversão contínua da polaridade. Então você não tem uma polaridade única, né? Você tem uma inversão contínua da polaridade e a frequência dessa inversão é que vai dar esta alternância aqui da corrente alternada, né? E se nós compararmos com a voltagem aqui da corrente contínua, nós observamos que na corrente contínua a voltagem é estável, diferentemente da corrente alternada, no qual existe uma variação, ora do polo positivo, ora do polo negativo. Eu sempre imaginei que os elétrons corressem de um polo ao outro, né? Mas na verdade eles vibram em direção ao polo negativo e em direção ao polo positivo, né? E existe uma variação. Então os elétrons dentro da corrente alternada eles vão para frente e para trás, por assim dizer, né? Se é que podemos dizer isso fisicamente para algum elétron, né? Então essa é a grande diferença entre a corrente contínua e a corrente alternada. E nos aparelhos eletrocirúrgicos eles utilizam fundamentalmente a corrente alternada. Um grande exemplo da corrente alternada é a energia que você tem na tomada da sua casa. Ela funciona apenas com corrente alternada. E um grande exemplo de uso de corrente alternada é o aparelho coagulador que você usa no centro cirúrgico e que todos estão familiarizados, né? Desde a residência nós usamos muito esse aparelho, mas quase nunca alguém nos explica isso. E eu me lembro claramente que numa noite, quando era R1, R2, o residente mais velho perguntou: qual que é o polo positivo do coagulador? É a ponta do bipolar ou é a placa que está grudada no paciente? E eu fiquei pensando assim, tentando raciocinar qual seria o polo positivo e o polo negativo, né? E eu falei, não sei, né? Você é imbecil, então eu vou papar a sua cirurgia, né? Bom, a questão é que muitos anos se passaram, décadas passaram e eu só fui entender isso bem mais tarde, quando comecei a trabalhar com radiofrequência. E a frequência com que
o eletrocautério funciona e os procedimentos de radiofrequência são usados, são próximas da frequência que é usada no rádio AM. Por isso ela é chamada de radiofrequência. Observe aqui que a frequência para estimulação de um músculo, por exemplo, ela é bem mais baixa que do rádio ou dos aparelhos de eletrocoagulação. E a frequência doméstica é aproximadamente 60 Hz. Se nós formos entender como é que funciona um coagulador monopolar, você tem aqui a caneta do monopolar e aqui você tem a placa que é grudada no paciente. Isso fecha um circuito tendo o corpo do paciente no meio. E aqui é o gerador, o aparelho coagulador. Então você fecha o circuito desta forma. E por que esta ponta aqui do monopolar ela queima? Justamente porque ela concentra a corrente numa superfície muito pequena. E como nós vimos, apesar das setas virem daqui para cá, na verdade o elétron está indo de um lado para o outro aqui. Está fazendo esse tipo de movimentação. Então não existe o que a gente chama de um ser positivo e outro negativo. Na verdade, os dois são negativos e positivos alternando entre si. E não existe cauterização aqui na região da placa, justamente porque a área da placa é muito grande, então existe uma dispersão da corrente, Ao passo que a concentração da corrente numa pequena superfície, que seria a ponta da caneta do monopolar, aumenta seu efeito termodinâmico e ocorre a cauterização. Por isso essa placa aqui, que o pessoal chama de placa de retorno ou placa-terra, na verdade, do ponto de vista físico, é um termo, são nomeações um pouco imprecisas, porque essa placa aqui ela não está aterrada e também não é uma placa de retorno da energia ou da corrente. Então, o mais correto é você chamar de placa de dispersão, porque dispersa a corrente, ou melhor ainda, de placa eletrocirúrgica, do ponto de vista rigoroso assim apenas. Então, novamente, aqui você tem a ponta do monopolar e aqui a placa. E entre os dois você tem, fechando o circuito todo, você tem o corpo do paciente. Então, a concentração da corrente na ponta do monopolar é que vai causar a cauterização. Aqui, novamente, a ponta do monopolar e aqui a placa. Observe que se a placa descolar parcialmente, vai haver uma concentração de corrente nessa região da placa, causando aqueles acidentes relacionados com queimadura de placa, que eram mais frequentes no passado, quando as placas eram placas de metal, rígidas e reutilizáveis. Aqui, novamente, a dispersão da corrente, não permitindo a cauterização do local, e a concentração da corrente na ponta do monopolar, causando a cauterização. Se ocorre um descolamento parcial da placa, normalmente ocorre a concentração e pode haver queimadura. Então, onde você não deve colocar a placa? Sobre proeminências ósseas, sobre superfícies irregulares que facilitem o desprendimento ou descolamento parcial da placa. Sobre tatuagens, você não deve colocar sobre tatuagens, porque algumas tatuagens, alguns pigmentos de tatuagens contêm ferro e podem também causar queimaduras. Em particular, a cor vermelha ela contém ferro e pode causar queimadura se você colar a placa sobre ela. Não deve se colocar sobre próteses, porque também são elementos metálicos, por exemplo, a prótese de quadril, você deve optar por colocar a placa do outro lado. Também não se deve colocar sobre cicatrizes de cirurgias prévias, porque a cicatriz é um tecido cuja resistência é maior. E é uma área com menor circulação sanguínea, portanto, uma área cuja resistência à passagem da corrente elétrica é maior e também é uma área propensa a ter complicações do tipo queimadura com a placa eletrocirúrgica. Bom, e aqui eu vou falar, dentre os diversos procedimentos que você pode fazer com radiofrequência, eu vou falar principalmente da risotomia de facetas, que é o que, pelo menos, é o procedimento de radiofrequência que a maior parte das pessoas começa fazendo. Lembrando que 80% dos adultos têm pelo menos um episódio de lombalgia e 90% desses têm mais de um episódio, o que corresponde a uma população de mais de 5 milhões de pessoas, e que corresponde a uma população de mais ou menos 1/3 do Rio de Janeiro. E quando você faz um tratamento com uma lombalgia, normalmente é um tratamento escalonado, com terapia conservadora, que a gente chama. Depois
os procedimentos cirúrgicos propriamente ditos. E nós vamos falar de procedimentos intermediários, são os procedimentos percutâneos. E quais são as opções, então, para o tratamento? Você tem o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico convencional. O tratamento conservador é aquilo que você já conhece, baseia-se no uso de medicações e fisioterapia. Mas quando você vê um paciente que fez esse tipo de tratamento e chega para você, neurocirurgião, ortopedista, ele vai dizer esse tipo de frase, né? Não consigo fazer fisioterapia, ou fiz fisioterapia durante um tempão e não melhorei nada. Aí, fora isso, o que você vai ter para oferecer vai ser o tratamento cirúrgico convencional, que é realizado com anestesia geral, né? Mas cuja aceitação não é muito fácil, né? Então você deve se perguntar se você gostaria de ser operado, né? Se você respondeu que não, né? É por causa dos mesmos receios que o paciente tem, né? De morrer, da anestesia geral, do tempo necessário para a recuperação, de ficar com a perna paralisada, ou de operar e ter piora da dor. E você ouve, não infrequentemente, essas histórias do paciente que operou e disse que nunca mais ficou bem depois da cirurgia dele. Então, pouca gente está disposto a fazer o tipo de cirurgia convencional. Entretanto, a dor do paciente, ela dói o suficiente para incomodar, mas não o suficiente para convencer o paciente a ser operado. Então, dentro desses dois extremos dos tratamentos, entre o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico convencional, é que vai entrar os procedimentos com radiofrequência, né? Então, existe uma grande lacuna de pacientes, os quais, se você não sabe fazer tratamento com radiofrequência, você está perdendo, né? Então, existe uma grande população que pode se beneficiar se você fizer tratamentos com radiofrequência. Então, primeira coisa, você está convencido de que o tratamento de radiofrequência pode ser uma ótima opção para o seu paciente. E as vantagens é você fazer ele com anestesia local, no máximo uma sedação, o paciente fica acordado e acompanha o que acontece com ele, então o paciente fica muito mais com confiança de se fazer. O paciente normalmente tem, na grande maioria das vezes, tem alta no mesmo dia e tem um retorno muito precoce ao trabalho, principalmente porque o paciente normalmente tem uma melhora quase que imediata desses sintomas. Você pode usar o hospital dia, o procedimento ele é reversível, quer dizer, ele não é definitivo, né? Você pode repetir o procedimento se necessário, ele não deixa cicatrizes e normalmente é bem mais barato que o procedimento cirúrgico convencional. Então, vou falar aqui das articulações facetárias, que são responsáveis, que participam da movimentação junto com o disco entre uma vértebra e outra, né? E o alvo do procedimento por radiofrequência é o ramo medial dorsal, que é este raminho aqui. Então, você tem a raiz intervertebral e aqui é o ramo medial dorsal que inerva a faceta articular e é a fonte da dor nas lombalgias. Então, o que nós vamos aprender hoje é como atingir este ponto e quais são as dicas e truques para você fazer isso com segurança e efetividade. Então, a ideia é você colocar uma agulha neste ramo aqui, né? Aqui nós estamos vendo a coluna na sua face posterior, colocar nessa coluna e realizar um tratamento eletrocirúrgico neste local e melhorando a dor do paciente. Então, novamente, aqui nós temos a raiz e aqui o ramo medial dorsal, inervando aqui a faceta articular. Nós vamos voltar várias vezes aqui nesta imagem. Bom, e no seu kit de risotomia você vai ter as agulhas, né, de risotomia, que tecnicamente são chamados de introdutores. E quando você abrir seu kit, você vai ter uma agulha assim, né? Aqui ele vai estar com uma capinha que você vai tirar, você vai ter aqui a agulha nua, né? Observe que aqui na pontinha da agulha você vai observar uma área nua, que é a área ativa da agulha. E dentro da agulha você vai ter um mandril. Aqui, através da agulha, você pode injetar fármacos, como corticoides e anestésicos locais, e também aqui por dentro que você vai colocar o eletrodo que vai fazer a aplicação da radiofrequência. Normalmente as agulhas têm um comprimento de 10 a 15 centímetros e algumas para coluna cervical pode ter 5 centímetros conforme o tamanho do paciente e o local onde você vai aplicar. Para a coluna lombar, que é o foco principal aqui dessa apresentação, normalmente você usa uma agulha de 10 centímetros de comprimento, com uma ponta ativa, né, aquela parte descascada da agulha final, de cerca de 1 centímetro e mais ou menos de 20 G. Isso você pode regular, se o paciente for muito obeso, você pode usar uma agulha mais comprida ou mais fina conforme a necessidade. E para a coluna cervical você usa uma ponta ativa
sempre menor, de cerca de 5 milímetros, e não de 10 milímetros como você usa para a coluna lombar. E por dentro do introdutor você vai colocar esse eletrodo, né? Então esse eletrodo vai por dentro da agulha e esse eletrodo é ligado no aparelho gerador de radiofrequência que vai fazer a estimulação sensitiva e motora e depois vai fazer a ablação, quer dizer, a lesão do nervo do ramo medial dorsal. Muito bem. Para você acessar aquele ramo medial dorsal com segurança, entender o que você vai estar fazendo, você precisa conhecer esse nosso amiguinho aqui, que é esse cachorro Scott Terrier. Nós estamos familiarizados, nós médicos estamos familiarizados em ver normalmente o raio-x em AP em perfil. Quando você olha o raio-x em AP em perfil, você consegue localizar as estruturas, você sabe com o que você está lidando. Só que quando você vai para o perfil, para a imagenzinha oblíqua, normalmente não é uma imagem que você usa muito, né? Então, nós vamos ter que localizar o Scott Dog, né, aqui nesta imagem em oblíqua. E ele está bem aqui. Eu vou explicar para vocês como encontrar ele, para que ele serve e o que é que ele representa anatomicamente. Então, observe aqui a coluna lombar na sua face dorsal, observe aqui o processo transverso e aqui a faceta, né? Então, nós vamos rodar essa coluna e este processo transverso aqui vai se transformar no focinho do cachorro e aqui a faceta vai se transformar na orelha do cachorro, né? Então, aqui nós temos o focinho e aqui a orelha do cachorro, né? Então, aqui é o processo transverso e a faceta. Então, observem como o processo transverso vai se transformar no focinho do cachorro e a faceta vai se transformar na orelha do cachorro. Ok? Voltando aqui de novo, né? Se você olhar aqui o processo transverso, se transforma no focinho do cachorro. E aqui a faceta superior se transforma na orelha do cachorro. E é esse ponto aqui que nós queremos atingir, entre o focinho e a orelha do cachorro. Então aqui já o modelo anatômico em oblíqua e aqui o raio-x em oblíquo. Observe aqui a orelha do cachorro e o focinho do cachorro. Ok? Orelha do cachorro, faceta, focinho do cachorro, processo transverso. Essa é a imagem que você tem que se acostumar, né? Então você tem que olhar muito as imagens de oblíquo e começar a identificar essas imagens. Para você aprender isso é muito importante também, até para você avançar para outros procedimentos, por exemplo, tratamento cirúrgico da hérnia de disco por via endoscópica, você precisa dominar esse tipo de visão. Então, aqui novamente reforçando, né, a vértebra rodando progressivamente aqui, e você vê as estruturas se transformando no focinho e na orelha do cachorro. E observe aqui já a agulha posicionada entre o focinho e a orelha, aqui em AP. Okay? Então, esse é o posicionamento correto dos introdutores para você fazer a risotomia de facetas. E aí você tem que checar em posição oblíqua. Aqui já em posição oblíqua, fazer, mas não estou enxergando. Então, mas aqui o raio-x de centro cirúrgico é sempre ruim mesmo, nunca está ideal. Você nunca enxerga exatamente bonito como eu mostrei nos raio-x anteriores, mas esse é um raio-x verdadeiro, de centro cirúrgico mesmo. Observe aqui a orelha do cachorro, aqui o focinho, que estaria aqui, processo transverso para cá, e aqui a agulha bem posicionada exatamente entre a orelha e o focinho, pegando o ramo medial dorsal, que é o ramo que você quer coagular. Então a agulha tem que estar neste posicionamento aqui, né? Quando você checa o posicionamento em oblíqua, ele tem que estar nesta posição. Aqui no raio-x e aqui no modelo anatômico, aqui a agulha sendo representada por esta linha azul. E notem que ela não deve ultrapassar esta linha aqui, né? Se ela estiver passando esta linha aqui, entre o focinho e a orelha, ela pode estar perto da raiz. Se você fizer a radiofrequência nesse local, você pode causar uma lesão, né? Observe aqui a orelha e o focinho, aqui o ramo medial dorsal. Então, se você colocar a agulha aqui, você vai provocar, permitir fazer a risotomia neste local. Só que se você ultrapassar esta linha aqui, você vai pegar a raiz e pode causar lesão. Então, a agulha tem que estar nesta posição
nas imagens em oblíqua. Quando você vai para a região sacral, você não vai observar exatamente o Scott Dog, mas a agulha tem que ser colocada neste sulco aqui. Né? Aqui e aqui. Observa que entre L5 e S1, aqui em raio-x a imagem anatômica e aqui o raio-x. Então a agulha tem que estar neste sulco aqui. Este é o seu alvo, que corresponde no sacro, a orelha aqui e ao focinho do cachorro aqui. Então tem que estar neste sulco aqui que vai passar o ramo medial dorsal. Estou reforçando essa região aqui porque um dos lugares que mais causam dor por artrose facetária são justamente as vértebras mais baixas. Né? Então você precisa dominar esta região aqui e fazer a aplicação nessa região. E se você colocar em oblíqua, novamente você vai observar aqui o Scott Dog aqui para cima, e aqui para baixo você não vai observar isso de forma tão clara, mas novamente aqui a agulha exatamente aqui no sulco, neste sulco aqui, onde vai passar o ramo medial dorsal no sacro, entre L5 e S1. Aqui em oblíquo, observe aqui a orelha do cachorro, focinho do cachorro, agulha nesta posição aqui. E aqui embaixo, se você conseguir observar, que é a orelha do cachorro e o focinho do cachorro. Se você está tendo dificuldade em enxergar, não se preocupe. Como eu falei, você precisa acostumar os seus olhos. Na primeira vez que você era aluno de medicina e você olhou o raio-x de tórax, você olhava, não entendia absolutamente nada. E hoje você bate o olho num raio-x, você consegue identificar as estruturas quase automaticamente. É a mesma coisa com raio-x em oblíquo. Né? Tá aqui um raio-x real, normalmente é a orelha do cachorro, focinho do cachorro, que é o processo transverso, a agulha, idealmente tem que estar posicionada neste local aqui, sem ultrapassar esta linha aqui. Então, entre a orelha e o focinho do cachorro. Estou insistindo bastante nesses termos porque isso é importante. Ok? Então, imagine aqui, novamente, aqui a orelha do cachorro, o focinho do cachorro, orelha, focinho, então a agulha, este é o alvo. Uma coisa importante também para você localizar radiologicamente bem essas estruturas é o fato dos platôs vertebrais estarem paralelos. Né? E o que é que significa isso daí? Significa que os platôs vertebrais estão alinhados. Né? Então, eles estão alinhados para a vértebra L4 e L5, mas observem aqui para L3 e L4 não estão, porque você está observando aqui a parte de baixo dessa vértebra aqui e a parte de cima dessa vértebra aqui. Então, os platôs aqui não estão alinhados. Então, para você atingir o alvo aqui nessa região aqui, né, para essa vértebra está ok esse raio-x, mas para você colocar a agulha nesta faceta aqui, você precisa reposicionar o raio-x. Então, quando eu falava muito de alinhar os platôs, né, mas frequentemente no final das apresentações o cirurgião vinha me perguntar, mas o que é esse negócio de alinhar os platôs que você tanto fala aí que eu nunca entendi? É justamente isso, você tem que olhar o espaço discal sempre de perfil e nunca por cima ou por baixo. Então não é essa visão que você pode ter dos discos, mas você tem que ter essa visão aqui. Né? Então platô de cima e de baixo bem alinhados, você só vê o disco assim, o que seria o disco, né, em perfil. Então observe aqui novamente, entre L4 e L5, os platôs vertebrais estão bem alinhados. Né? Aqui, aqui, e aqui nesse nível aqui e neste nível aqui não estão. Então, eles não estão em boa posição para você observar o adequado posicionamento das agulhas e nem para você atingir o seu alvo com a agulha. Mas para esse espaço aqui está adequado. Então, lembre-se que quando o paciente estiver em decúbito dorsal horizontal, decúbito ventral, aliás, a coluna dele vai estar com esta curvatura aqui. Então, se você colocar o raio-x adequado para esse espaço aqui, né? Então, o raio-x posicionado está excelente para esse espaço discal aqui. Os platôs vão estar bem alinhados. Mas não vão estar alinhados para este espaço aqui. Aqui embaixo, entre L5 e S1. Então, se você colocar o raio-x na mesma angulação, os platôs não vão estar alinhados. Então, você precisa inclinar e fazer os platôs entrarem em alinhamento. Então, para você trabalhar nessa região aqui, esse raio-x aqui está bom. Né? Mas se você usar essa mesma inclinação aqui para cima, não vai dar certo. Então, para cada espaço discal, você precisa ir mudando o raio-x e posicionando adequadamente. Lembrando que entre L5 e S1 existe uma grande angulação.
né? Isso dificulta muito no posicionamento do paciente. Mas, como eu falei, é um espaço importante para você saber fazer a risotomia, porque a artrose, nesses casos, nessa localização é muito frequente e muito intensa, então você tem que ser capaz de acessar adequadamente esse intervalo. Então, observe aqui que a angulação da radioscopia tem que ser muito acentuada, né? E observe aqui que quando você coloca o paciente nessa posição, essa parte de baixo aqui do aparelho acaba batendo no pé da mesa, né? E eu vou explicar quais são os truques para você evitar esse tipo de problema. Então, isso aqui é uma mesa típica de centro cirúrgico, né? Então, quando você vai lá, entra no centro cirúrgico, o paciente está posicionado na mesa exatamente dessa forma aqui, como é posicionado por outros tipos de procedimentos cirúrgicos. Mas observe aqui que a região lombar está exatamente sobre o pé da mesa, né? Então, você não consegue fazer o procedimento de radioscopia com esse tipo de mesa, né? Aí você olha a mesa e fala assim, esse pedaço aqui acho que é maior, né? Então vamos virar o paciente. Aí você resolve colocar o paciente nessa posição. Só que aí você coloca o raio-x aqui, tudo bem. Você conseguiu ver a região lombar. Agora você vai trabalhar em L5-S1, você tem que inclinar o aparelho, colocar em posição de Ferguson. Aí vai acontecer isso aqui. A parte de baixo da radioscopia vai bater no pé da mesa. Então você tem que fazer, na verdade, dessa forma aqui. A parte do pé do paciente tem que estar livre, essa região aqui embaixo. Não pode ter nenhum obstáculo, porque muito frequentemente o paciente tem uma grande inclinação, causando biomecanicamente uma grande sobrecarga nessa região entre L5 e S1 e frequentemente essa articulação está bastante afetada. Então você tem que colocar o paciente nessa posição, o pé fica um pouco para fora da mesa, então você tem que colocar uma mesa auxiliar ou coloca umas almofadas aqui, o pé fica um pouco dobrado para o ar, senão não tem problema, né? Aí quando você coloca o raio-x, você consegue ver a região lombar e quando você vai para o espaço L5 S1 não tem nada atrapalhando aqui a rotação do aparelho de radioscopia. Então você pode fazer grandes rotações se necessário e essa região aqui não vai estar obstruída. Isso é uma coisa que levou muito tempo, entre aspas, para a gente conseguir adequar para as mesas. E se você tiver um hospital que tem uma mesa maravilhosa como essa aqui, que é ideal para a gente, essa mesa é excelente porque fica a parte de baixo bastante livre e fica bem fácil para trabalhar, você não vai ter dificuldade, aliás, você nem vai pensar nesse tipo de problema. Só que, novamente, você chega lá, você vai fazer a região lombar e as pessoas acham que seria melhor colocar o paciente nessa posição, né? Você coloca seu raio-x lá e a hora que você vai rodar, novamente, bate no pé do paciente. Então, nesse tipo de mesa, tem que colocar nesse posicionamento aqui, de modo que a parte de baixo da radioscopia fique livre para rodar bastante se necessário. Então, uma coisa é para você planejar seu procedimento cirúrgico, você olhar quais os tipos de mesa que tem e já imaginar como é que você vai posicionar o paciente nessa mesa. E quando você vai fazer o procedimento de risotomia, lembre-se que é um procedimento cirúrgico mesmo, né? Então, todo o preparo habitual, como se você fosse fazer uma cirurgia. Exames gerais, coagulograma, eletrocardiograma, jejum, e você pode fazer o procedimento em day hospital ou uma internação conforme o horário do procedimento. Então, de modo geral, quando eu faço a risotomia muito tarde da noite, eu prefiro que o paciente durma no hospital e tenha alta pela manhã, né? E se o paciente faz durante o dia e vai ter alta, pode ter alta durante o dia, aí ele pode ir para casa, assim. Eu não gosto de mandar o paciente no meio da noite, mesmo depois de uma sedação. Mas isso vai do hábito e das condições de segurança de cada instituição. E quando você for fazer os seus primeiros casos, você também deve se preparar mentalmente, né? Então, os primeiros casos, minha sugestão é que você faça na região lombar. Não vá para a região cervical, que é uma outra, tem vários outros truques diferentes e outras sutilezas que vão ser aprendidas aí, talvez até numa futuro treinamento ou numa outra live. Então, comece numa região lombar, né? Você provavelmente vai levar mais tempo, né, do que você imagina para fazer tudo isso. Então, no seu primeiro caso, você vai levar mais tempo. Então, deixe sua agenda livre. Não vá fazer um procedimento sabendo que às 1 da tarde começa seu consultório e tem 20 pacientes te esperando. Senão você vai começar a demorar, você vai começar a ficar irritado, apressado, não vai dar certo e você tem que estar nos primeiros casos, você não vai conseguir enxergar o cachorro, vai ficar nervoso, entendeu? E vai ter uma série de situações que podem prejudicar a realização do seu procedimento. Então deixe sua agenda livre, bastante tranquilo, vai descansado, reveja a aula, reveja a anatomia e a anatomia radiológica. E se você fosse dedicar bastante a esse caso, não esqueça da proteção radiológica, que também é uma outra aula bastante interessante, né? Se você for fazer procedimentos usando muita radioscopia, o mínimo que você deve usar, além do colete de chumbo, é também usar um óculos com proteção de chumbo para proteger seu cristalino.
né? Mas isso é um tema até de uma outra aula que a gente pode agendar no futuro aí. Prepare o anestesista também, né? Porque se você não faz esse tipo de procedimento, às vezes o anestesista também não está acostumado, né? Ele viu o nome do procedimento, só que ele não faz a mínima ideia do que seja, né? Então você tem que explicar que o paciente vai ficar em posição ventral, né? Que vai ser uma sedação, que isso pode levar um certo tempo para ser feito, principalmente nos primeiros casos, né? Às vezes o anestesista não diz que não sabe ou não sente segurança em fazer sedação em ventral, né? Aí você não pode avisar isso pela manhã com o paciente já em sala, né? Então é bom escolher aquele anestesista que é mais seu chapa, que é seu conhecido, e explicar como é que vai ser o procedimento, e o ideal é que seja uma sedação em posição ventral, né? E não explicar, pegar ele de surpresa para esse procedimento logo pela manhã. Assim ele já está preparado ou já é selecionado um anestesista que tenha mais familiaridade com sedação em posição ventral. Como todo procedimento cirúrgico, usar um antibiótico profilático de acordo com as orientações aí do seu hospital. Eu, particularmente, frequentemente uso cefuroxima, mas pode ser outro antibiótico, conforme a orientação da CCIH do seu hospital. E em casos em que o paciente não tolera fazer sedação ventral, você pode fazer o procedimento com anestesia geral, sim. Mas, como você vai fazer uma estimulação motora, né, você não pode fazer curare, né? Então, você tem que explicar para o anestesista previamente para fazer sedação, para fazer intubação sem curare, ou se usar curare e pedir para o anestesista reverter. Isso toma um tempo também, às vezes você precisa esperar uns 20 minutinhos depois que foi feita a anestesia geral, o paciente está em posição ventral antes de iniciar seu procedimento. E você vai ter que fazer uma estimulação motora para ver se você não está pegando a raiz motora com sua agulha. É importante também, quando o paciente está em posição ventral, que o pé fique livre para movimentar, porque como você vai fazer uma estimulação motora para ver se você não está pegando as raízes que inervam essa região aqui. Se o pé não tiver sobre esse apoio aqui, você não vai sentir a movimentação do pé, né? Então, sobre os campos, né, você coloca suas mãos sobre as pernas do paciente e sente se está tendo uma resposta motora em membros inferiores. E o correto é que você não sinta movimentação em membros inferiores. Se você sentir movimentação em membros inferiores com a estimulação motora, sua agulha está mal posicionada, está encostando na raiz, provavelmente está muito profunda, você deve superficializar sua agulha. Novamente, preparo cirúrgico habitual com asepsia. Faça uma asepsia um pouco mais ampla do que você imagina, porque frequentemente você calculou um pouco errado a posição. Use o campo adesivo, se possível, pode ser o Bioban, o Opsite, como qualquer procedimento cirúrgico. Você faça uma anestesia superficial na pele, eu frequentemente uso lidocaína, porque ela tem um efeito mais rápido. Para o conforto do paciente, se eu uso uma agulha bem fininha, de preferência uma agulha de insulina, e use agulhas de 5 ou de 10 ml, né? Porque com isso você consegue fazer uma injeção da lidocaína de forma mais lenta. Quanto mais lentamente você injeta, lembra que o paciente está sedado, e às vezes, dependendo da mão do anestesista, essa sedação é muito superficial. Então o paciente vai ficar incomodado se você injetar a lidocaína muito rapidamente, né? Você já foi em dentista que estava com pressa, fez aquela anestesia super rápida, você sentiu aquele ardor da lidocaína sendo injetada. Se o anestesista é tranquilo, é paciente, ele injeta a lidocaína bem lentamente e você não sente nada. É a mesma coisa nas costas do paciente. Então, seja paciente, seja delicado, injete a lidocaína com bastante gentileza, que o paciente vai ter um mínimo de desconforto. Depois que você consegue posicionar a agulha, você deve colocar o eletrodo por dentro da agulha. Esse eletrodo é conectado ao aparelho gerador de radiofrequência e você deve fazer uma estimulação motora, né? Você coloca as mãos sobre as pernas do paciente e pede para fazer estimulação motora. Você não precisa decorar esses parâmetros, porque o aparelho já tem programado botão de estimulação motora e botão de estimulação sensitiva e botão para fazer a lesão. Então não se preocupe com esses parâmetros. Então, você deve fazer estimulação motora e você não deve observar uma resposta motora em membros inferiores. Entretanto, você pode observar uma estimulação motora no próximo ao ponto de inserção da agulha. Isso é normal, se não representa que a agulha está próximo da raiz motora, né? Representa apenas a estimulação da musculatura diretamente. Então, novamente aqui, lembrando que a agulha vai estar posicionada neste local aqui, e a gente vai estar perto da raiz. Então, a gente faz a estimulação motora para saber que não está encostando aqui na raiz, né?
Entretanto, se você observar movimentação em membros inferiores com a estimulação motora, você deve puxar um pouquinho a agulha, você deve superficializar a agulha que ela está muito profunda. E repete novamente a estimulação motora. Estando em posição segura, você faz a ablação, né? Normalmente tem vários protocolos, pessoas usam 80, 90 graus, e usam 90 graus por 1 minuto. Então aqui observe as agulhas em posição e aqui o eletrodo por dentro da agulha conectado ao aparelho. Depois de feita a ablação, normalmente a gente infiltra a faceta, o local onde você fez a lesão, com uma solução de algum anestésico local com algum tipo de corticoide, né? Que pode ser o de sua preferência. Eu particularmente uso a ropivacaína misturada com metilprednisolone e diluída um pouco de soro fisiológico. Mas podia ser lidocaína e dexametasona, por exemplo. E depois de feito o processamento, você deve ocluir o ponto de entrada onde você colocou a agulha com um bloodstop e um opsite, né? Você faz o curativo, deixa tudo bem limpinho, não permite que a roupa do paciente fique suja e demonstra seu carinho, aí, atenção e cuidado com o procedimento e para com o paciente. Normalmente o paciente fica em observação no pós-operatório por 2 ou 3 horas, conforme a orientação do anestesista. Você deve perguntar que horário, a partir de que horário o paciente pode ter alta e logo em seguida você já libera a alimentação para o paciente. Em casa você deve orientar um repouso relativo no leito, pelo menos no dia do procedimento, mais pela sedação do que pelo procedimento que você realizou, né? Devido ao tamanho e à espessura das agulhas, você pode orientar a aplicar uma bolsa de água quente nas costas, porque eventualmente a musculatura paravertebral pode ficar dolorida, mas isso pela penetração da agulha, né? Pode orientar a miorrelaxantes e o uso de anti-inflamatórios por via oral, conforme a sensibilidade do paciente, porque você vai conhecer se o paciente é muito sensível ou não, né? E você vê a necessidade de prescrever esse tipo de orientação. E anti-inflamatórios ou analgésicos, como Novalgina ou Dipirona, normalmente não precisa ser nenhuma medicação muito potente. Bom, e aqui entrando num tópico bastante importante, né, como é que você faz a aprovação desse procedimento, né? Pelo menos antigamente era muito frequente você pedir o procedimento e eles respondiam: a radiofrequência não consta no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, e estava encerrada a questão, né? E às vezes eles mandavam de volta relatórios bem cheio de números, de resoluções e desses textos prontos aqui, mas você não deve ficar intimidado por esse tipo de resposta, né? Eu vou mostrar aqui como você mesmo, eles chegam a esse tipo de conclusão da cabeça deles, né? Dizendo que não existe cobertura obrigatória para procedimentos com radiofrequência, né? Então, para você checar se seu procedimento tem cobertura ou não, você entra no site da Agência Nacional de Saúde, aí você vai entrar aqui com esse aspecto, e um pouquinho para baixo você vai ter esse link aqui, verificar a cobertura, né? Então você clica nele aí você vai chegar nisso aqui. Chegando aqui você clica em internação e continuar, né? Lembrando que o procedimento é feito, digamos, para a Agência Nacional de Saúde, é um procedimento de internação. Aí você, clicando lá, você vai sair nesta tela aqui. E aqui você escreve risotomia, dá uma pesquisa e aparece aqui risotomia. Aí você clica aqui novamente. Aí você vai ter a resposta da Agência Nacional de Saúde para esse procedimento, né? Então, o procedimento de risotomia ou de radiculotomia, que são sinônimos, é de cobertura obrigatória pela Agência Nacional de Saúde. Faz parte da cobertura mínima dos procedimentos. Então, não cabe esse argumento dizendo que a radiofrequência não faz parte do rol da Agência Nacional de Saúde, mas frequentemente, mesmo assim, eles costumam dar esse tipo de resposta para você, e se você é desavisado, você até pode erroneamente se acreditar que realmente não faz parte da cobertura. E para você saber o TUS desse procedimento, você pode dar um Google aqui, por exemplo, AMB TUS, e você vai chegar em vários links aqui que pode dar um número TUS de acordo com o procedimento, né? Aqui é um deles, né? Aí você clica aqui, escreve risotomia ou radiculotomia, dá um clique, aí vai aparecer aqui, número TUS do procedimento para risotomia. Que é esse aqui, para não deixar dúvida.
Se você olhar naquela tela que nós passamos já, você vai verificar aqui embaixo que verifique os critérios para liberação pelo plano de saúde, DUT. Então, DUT significa diretrizes de utilização. Então, você precisa obedecer essas diretrizes de utilização para que o convênio seja obrigado a cobrir, né? Então, nós vamos verificar o que é que você precisa saber para esse procedimento ser aprovado. O que é que são essas diretrizes de utilização. Então, as diretrizes de utilização para risotomia, no seu item 1 diz que a cobertura é obrigatória para pacientes com dor facetária quando foram preenchidos todos os critérios do grupo 1 e nenhum do grupo 2, né? E quais são esses grupos? Então, no grupo 1, deve preencher todos esses critérios. Então, no seu relatório de pedido, tem que estar escrito que o paciente preenche esses critérios. Então, que o paciente apresenta limitação das atividades da vida diária, que ele teve redução acima de 50% da dor referida medida pela escala visual analógica após infiltração facetária e que ele teve falha no tratamento conservador adequado, né? Então, ele deve preencher esses 3 critérios. E esse paciente também não pode ter nenhum desses itens aqui. Ele não pode ter cirurgia espinhal prévia no segmento analisado, né? Então, no segmento analisado, né? Então, frequentemente o convênio diz: a paciente operou a coluna antes, então a gente não vai autorizar a risotomia. Espera aí, mas ele operou em L2, L3, eu quero fazer a risotomia L5, S1. Né? Então, o critério de exclusão é cirurgia prévia no segmento analisado, né? No segmento que você quer fazer a risotomia. Né? Não pode ter hérnia de disco no segmento que você quer fazer a risotomia, mas você pode fazer risotomia nos outros níveis e a cobertura é obrigatória. E não pode ter sinais de estenose ou instabilidades potencialmente cirúrgicas, como uma espondilolistese ou uma espondilólise. Né? Então, no grupo 2, o paciente não pode ter nenhum desses itens aqui, lembrando que não pode ter cirurgia espinhal prévia no local onde você quer aplicar radiofrequência, né? Mas nos outros níveis você pode solicitar radiofrequência, não tem problema. A mesma coisa com hérnia discal. Lembrando que protrusão discal e hérnia discal são coisas diferentes, né? Então, se às vezes o auditor fala, mas aqui no laudo está escrito que o paciente tem protrusão discal, né? Então você diz, mas isso não quer dizer que a hérnia discal não está nas regras, nos itens de exclusão das diretrizes de utilização da Agência Nacional de Saúde. Né? Então, como nós vimos aqui, voltando aqui no grupo 1, o paciente deve preencher todos esses itens. Né? E aqui vocês viram esse item que eu passei, não expliquei, que o paciente deve ter uma redução de mais do que 50% na intensidade da dor após infiltração facetária. Né? Então, muitas vezes, antes de fazer a risotomia, o convênio pode exigir a realização de um chamado bloqueio facetário. Né? E é para cumprir esse item B do grupo 1 das diretrizes de utilização. Né? Então, para você pedir o teste de bloqueio facetário, também existe o código TUS para isso, que é o bloqueio facetário paraespinhoso, que você também pode jogar naquele site da Agência Nacional de Saúde, ele também é de cobertura obrigatória. Né? Então está aqui o número TUS para o teste de bloqueio facetário. Né? E para fazer o bloqueio facetário paraespinhoso, você deve solicitar um kit para bloqueio facetário. Né? Então aqui, pelo Manual de Solicitação de Codificação de Procedimentos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, né? A quantidade de kits para a realização do bloqueio é de um kit. Né? Não está especificado o número de agulhas, você deve pedir entre 2 a 6 introdutores por kit, conforme o número de facetas que você pretende realizar o bloqueio facetário. Normalmente você faz o bloqueio facetário na coluna lombar inteira, então de L1 até S1. E a agulha de bloqueio facetário pode ser mais simples assim, que é basicamente uma agulha de infiltração, né, que você posiciona no mesmo local, do mesmo jeito, e infiltra aproximadamente 1 ml de anestésico local, por exemplo, lidocaína, e você faz o bloqueio. E outras agulhas são mais sofisticadas, como essa aqui, que podem ser guiadas por ultrassom e também tem uma estimulação, permite você fazer uma estimulação sensitiva e tem um portal específico para a infusão do anestésico local. As agulhas normalmente são bem mais cômodas aqui para serem usadas e você fica menos exposto à radiação com o uso desse tipo de agulha e para você posicionar também de uma forma mais precisa e mais segura também.
Então, quando você faz um relatório médico pedindo um bloqueio facetário ou uma risotomia de facetas, né, lembra que tem que ter o CID, tem que ter um código AMB ou TUS, conforme o hospital onde você trabalha, deve ser pormenorizado e com uma história clínica compatível com o procedimento a ser realizado, né, obedecendo às diretrizes da DUT, né, das diretrizes de utilização da Agência Nacional de Saúde, encaminhar os laudos do exame de tomografia ou de ressonância magnética da coluna do paciente, né? Lembrando, né, que o paciente pode ter hérnia de disco no nível e você fazer risotomia nos outros níveis, né? O paciente pode ter cirurgia em determinado nível e você fazer uma risotomia nos outros níveis, né? Então, você não está autorizado, né? O convênio não tem a obrigação de cobrir a risotomia no nível que já foi operado ou no nível que tem uma hérnia de disco. Mas nos outros níveis, você pode sim pedir e o convênio é obrigado a cobrir. Então, sempre fazia aqui, só coloquei para você não colocar uma história muito sintética, né? Então, a história tem que ser pormenorizada, ressaltando principalmente a falha do tratamento conservador. Aqui alguns dos códigos frequentemente utilizados, né? Lembrando que se você usar códigos para hérnia de disco, você não vai pedir uma risotomia de facetas, né? Então, você deve pedir códigos que são compatíveis com os procedimentos de risotomia de facetas, né? E não os códigos de hérnia de disco. Aqui um dos modelos, né? Então, solicito pré-autorização para denervação percutânea se você usa o código AMB, que é esse código aqui, ou de risotomia se você usa o código TUS. Lembrando que se você for fazer na coluna lombar inteira, você deve pedir 5 vezes o código e é 100% desse valor, 100% 5 vezes. Né? E isso também está no Manual de Codificação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, né? Então você deve, se você vai fazer o procedimento em 5 níveis, você deve exigir que você receba os honorários pela realização dos 5 níveis, porque você vai se expor à radiação 5 vezes mais do que num nível só. Então não aceite que eles autorizem apenas uma vez se você vai fazer na coluna vertebral inteira, porque a cobertura é obrigatória. E aqui, continuando no relatório médico, você deve pedir um kit de risotomia ou radiculotomia com 2 a 6 introdutores, que a gente costuma chamar de agulhas, mas o termo técnico correto é introdutor, conforme o nível de facetas que você pretende realizar. Embaixo você coloca aqui seus fornecedores, telefone aqui e preferência aqui que você pretende usar no seu hospital. Muito bem. Finalizando aqui essa apresentação, né? Espero que tenha tido informações úteis. Eu sei que faltam informações, mas como vocês viram, né, cada um desses tópicos, muitos desses tópicos por si só dariam uma aula separada, né? Se você não faz os procedimentos por radiofrequência, né, eu sugiro bastante, um grande estímulo que você os aprenda, porque você vai você vai poder auxiliar vários pacientes que estão em sofrimento, né, que não melhoram com o tratamento conservador, e ao mesmo tempo não precisam fazer uma cirurgia convencional, mas podem se realizar com procedimentos intermediários, né, para o alívio da dor. Então, sua missão aqui, aprendendo esse tipo de procedimento por radiofrequência, é justamente aliviar a dor e o sofrimento do paciente da melhor forma possível. E nesse contexto, a radiofrequência tem um grande espaço para isso, né? Você começa realizando na região lombar, depois você aprende a realizar na região torácica, na região cervical, depois você pode fazer isso na região para dores no ombro, no joelho, né? Na articulação sacroiliaca. Então existe uma imensidão de procedimentos que são extremamente úteis e que com eles você pode auxiliar, aliviar a dor e o sofrimento do seu paciente. Agindo com consciência, dessa forma, você com certeza vai ter muito sucesso e principalmente muita satisfação com o seu trabalho. Agradeço a atenção e a paciência de todos para assistir mais uma live aqui, mas espero que tenha sido útil de alguma forma e muito obrigado. Vamos então para as perguntas, né? Então vocês podem escrever as perguntas aqui pelo chat. Vamos então para as perguntas, né? Vocês podem escrever aqui no chat,
que eu vou perguntando para o Dr. Flávio. Né? Doutor Joel, me Oi, parece que tem uma pergunta do doutor Lucas Russo. Lucas, vamos ver. Isso, eu acho Achei. que... Ok. Então, a pergunta dele: para realizar o bloqueio do nervo supraescapular do ombro, qual seria o material recomendado e a técnica? A calibragem do aparelho. Então, é uma pergunta bastante específica, né? Isso realmente, vou falar aqui alguns aspectos, mas para isso seria ter uma aula específica para isso, para joelho, para o nervo supraescapular. Mas para você realizar o bloqueio, você deve pedir um kit de bloqueio também, né? Lembrando que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, junto com a SBOT também, não recomenda a utilização de outros tipos de agulhas, né? Que caracterizariam um improviso de materiais. Então, você não deve usar, por exemplo, agulhas normais ou agulhas de hack. Você deve usar um kit de bloqueio para qualquer situação em que você vai fazer um bloqueio neurológico. Lembrando que sempre que você improvisa um material, você está assumindo a responsabilidade por essa improvisação e por eventual evento adverso que aconteça com a improvisação desse material. Você deve utilizar um kit de bloqueio facetário para você fazer o bloqueio do nervo supraescapular. Para o nervo supraescapular, você deve estudar bem a anatomia óssea, né? Você está na região superior da espinha e você tem o scapular notch, que eu não me lembro como se diz isso em português, acho que é incisura escapular, né? Que você também precisa habituar o olho para você conseguir enxergar. Existem parâmetros externos através de medidas que podem te levar próximo a esse local. Você tem que bater na escápula e você vai movimentando a agulha cranialmente devagarinho até que você sente que ela passa a escápula, né, na região da incisura escapular. É que para mim é difícil explicar isso sem estar mostrando um modelo, né? Mas depois no privado talvez eu possa explicar isso de forma um pouco mais visual, né? Talvez seja uma matéria para uma outra aula, né? Exatamente, porque como eu falei é uma pergunta bastante específica, né? Mas isso para dores no ombro isso funciona muito bem, né? É um teste, né, que você faz com bloqueio. E aí a radiofrequência ela tem que ser pulsátil porque é um nervo misto, né? Um nervo sensitivo e motor. Então você não deve fazer a ablação, digamos, definitiva a 90 graus. Você deve usar a 42 graus, porque você deve usar a radiofrequência pulsátil porque é um nervo misto, né? Então eu vou parar essa resposta por aqui porque realmente isso aqui precisaria mostrar com imagens e modelos anatômicos para poder explicar. Vou ficar devendo isso aqui numa outra aula ou num workshop. Então, uma outra pergunta que acho que é muito importante, do Bruno Brandão. Ele pergunta, clinicamente, na prática, como identificar se a lombalgia do paciente é de origem facetária? Isso é uma ótima pergunta. Eu diria que para praticamente todas as lombalgias, elas possuem um componente facetário, né? A dor típica da dor facetária é a dor à movimentação da coluna. Qualquer pessoa com dor nas costas tem dor à movimentação da coluna, né? Além da dor na movimentação da coluna, né? Normalmente essas dores não têm uma irradiação em padrão radicular, quer dizer, não é uma lombociatalgia, não é uma braquialgia, é uma cervicalgia ou uma lombalgia. Então, é uma dor mais localizada do que irradiada para membros superiores ou membros inferiores. Isso é uma característica importante, né? Outra coisa é a palpação das facetas. Elas são sensíveis. Não vou dizer que desencadeia dor, né, quando se palpa as facetas na região paravertebral. Mas o paciente sente essa região sensível. Você vai palpando e ele fala, e aí, que está doendo, né? Você olha na ressonância magnética, você observa essa faceta até com derrame articular, uma faceta hipertrófica, né? Então, principalmente a dor, a flexão, a extensão e a rotação da coluna vertebral e a dor, a palpação de facetas. Isso, nos livros, parece algo meio subjetivo
E grande parte dos pacientes tem esse tipo de dor, independentemente da causa da dor ser facetária ou não. Daí, do ponto de vista rigoroso, você se exigir a realização do bloqueio facetário. Se com bloqueio facetário você tem melhora de pelo menos 50% da dor, né? O que a gente pode dizer é que pelo menos essa lombalgia tem um componente de dor facetária importante. Lembrando que as dores na coluna lombar frequentemente são mistas, né? Então são dores musculares, dores de origem facetária, um pouco de lombocetalgia, né? Mas se você tirar o componente de dor facetária, o paciente muito provavelmente vai ficar mais confortável e se eventualmente tiver alguma dor residual, essa dor residual não vai incomodá-lo mais. Uma outra pergunta do Gustavo Rios. Ele quer saber se é possível pedir esse procedimento pela urgência. Eventualmente, se o paciente tem uma dor muito intensa, né, incapacitante, que ou está deixando restrito, está o impedindo de caminhar, e que o paciente tem limitações para você dar medicações por via oral, já tivemos pacientes aqui com insuficiência coronariana que você não podia dar anti-inflamatórios, né? Você ficava realmente limitado e o paciente não estava conseguindo sair da cama por causa de uma lombalgia, né? Então, nessa situação bastante específica, né, nós internamos o paciente e pedimos o procedimento como urgência, mas num relatório bastante pormenorizado, explicando por que o paciente não podia esperar 3 semanas deitado na cama esperando pela autorização do procedimento, né? Isso podia até, nesse caso, em particular, ser fatal, além de estar incorrendo num sofrimento muito grande para o paciente, né? Então, mas eu não diria que é um procedimento de rotina, mas sim um procedimento que você deve pedir eletivamente. Uma outra pergunta, que eu acho que até posso responder, é sobre a codificação para sacroiliaca. Por que ela não entra na DUT no código de resitomia? Vocês recomendam quais códigos? Eu acho assim, como a DUT está especificada que é para a coluna, você coloca a coluna lombosacra. Então você põe de L1 a S4, por exemplo. Ou se você quiser arriscar um pouco mais, você põe de S1 a S4. Mas se colocar ristomia para sacroiliaca, eles podem eventualmente negar, né? Porque a sacroiliaca é uma articulação e essa DUT é feita para a coluna. Então, eu aconselho continuar usando a DUT como se fosse para a coluna mesmo. Isso mesmo. Muitas vezes nos baseamos, os convênios principalmente, o uso racional de material que preconiza 2 agulhas por procedimento. O que seriam essas 2 agulhas por procedimento? Seriam por nível ou para todo o procedimento? Eu sempre procurei usar o maior número possível de agulhas, porque, era bem mais fácil, bem mais rápido, e você se expunha menos à radiação, porque tanto você quanto seu colega podiam colocar agulhas bilateralmente com uma pisada, digamos, do aparelho de radioscopia, né? Mas a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, junto com a SBOT, né, através de um pequeno grupo, concluiu, né, que o número de 2 agulhas seria o suficiente para a realização do procedimento, qualquer procedimento de risotomia de facetas, independentemente do número de níveis a serem realizados, né? Mas os próprios convênios, quando você pede mais agulhas, compreendem que você usar 2 agulhas é bastante desconfortável, né? Sem falar que os aparelhos atuais, quase todos eles têm 4 canais, então você faz 4 risotomias ao mesmo tempo, né? Então não tem como você fazer 4 risotomias usando 2 agulhas, né? Então, você usar 2 agulhas torna o procedimento mais demorado, bem menos conveniente, expondo você a mais radiação, né? Então, normalmente, mesmo sendo oficialmente eles, o convênio estando autorizados a autorizarem apenas 2 agulhas, independentemente do número de níveis a serem tratados, normalmente os convênios liberam mais agulhas, né? Eu acho que a gente já acabou respondendo outras perguntas que foram feitas sobre esse assunto, né? Aí o João Cunha pergunta se para a confirmação de artrose facetária seria imperativa a tomografia.
Essa eu posso responder também pela minha experiência. Eu acho que a dor da artrose facetária, o diagnóstico é clínico e não é por exame, né? Porque o exame não tem tanta correlação. Você pode ter paciente com dor e exame normal e paciente com exame alterado e sem dor, né? Essa questão do exame, tanto tomografia como ressonância, acaba sendo mais uma exigência dos convênios que para eles querem ter uma prova física de que realmente existe a dor. Mas, na verdade, eu acho, assim, a nível de medicina, que você examinando o paciente e pedindo para fazer as manobras facetárias, como rotação do tronco, extensão da coluna, né? Se ele tiver dor nessa movimentação, além da clínica incompatível, dor quando fica mais em pé, às vezes uma faixa etária um pouco mais elevada, tudo, é o suficiente para fazer o diagnóstico, né? A correlação de exame, ela não é boa. E até complementando, né? Às vezes o auditor liga e fala assim, mas eu vi aqui a tomografia não tem artrose facetária. Eu falo assim, olha, mas é por isso que eu estou pedindo um teste de bloqueio facetário, para ver se o paciente tem dor facetária. Porque se ele não tiver imagem, mas melhorar a dor com bloqueio facetário, tem um componente facetário da dor que merece ser tratado. Então, e as imagens de tomografia e ressonância, elas são imagens do osso, né? Hipertrofia, principalmente o edema. Isso só acontece em casos crônicos ou muito avançados, né? Então, se o caso for mais recente ou de uma intensidade não tão intensa, a pessoa pode ter dor que incomoda e não aparecer nada em exame, né? Por outro lado, a pessoa pode ter inflamação nas articulações. Essa inflamação já passou, ficou a sequela da hipertrofia facetária e no momento ela não tem mais dor, né? Então você poderia até indicar uma ristomia baseada no exame para uma pessoa que não precisa. Então eu acho que, assim, para justificar para o convênio vai ser necessário, mas no seu dia a dia, na clínica, a clínica é soberana, ela é mais importante do que o exame. A outra pergunta do João Cunha é o seguinte, que acho que você acabou não explicando. Se há risco de infecção se você usa a mesma agulha para vários níveis do procedimento? Isso tem sido assunto de debate, né? Porque quando você vê os materiais descartáveis, eles são de uso único, né? Agora, o que eles definem como uso único, né? Quer dizer, você só pode fazer, digamos, uma espetada, um ponto só. Esse seria o ideal, porque toda vez que você passa uma agulha através da pele, você está levando um pequeno fragmento de pele para o seu interior, né? Isso feito repetidas vezes, digamos, tem um potencial de infecção maior, né? Mas, do ponto de vista prático, não é o que a gente observa, ou pelo menos não é o que é documentado, ou, melhor dizendo, em vocabulário mais corrente, não existe evidência de que isso seja um evento significativo, né? Complementar com alguma coisa, João? Então, essa é uma dúvida. Realmente, quanto menos você usa agulha, melhor, né? E eu queria lembrar que também é muito importante o antibiótico profilático, né? Para evitar esse risco de infecção. Esse risco de infecção é muitas vezes minimizado. Você acha, não, é só uma punção, não acontece nada, né? Mas eu já vi casos de infecção, que você tem que lembrar que a agulha atravessa a pele, e muitas vezes pega o folículo piloso, e o folículo piloso, por mais que dê germe, muitas vezes tem bactéria dentro dele que você não conseguiu atingir com a desgermação, né? Então eu recomendo tomar todos os cuidados, que é Steri-Drape, né, ou Ioban, desgermação usando 2 desgermantes, né, inclusive o alcoólico, né, e o antibiótico profilático. Acho que todo cuidado é pouco, viu? Você tem que considerar como se fosse uma cirurgia mesmo, que tem risco de ter infecção pela punção. Outra pergunta. O bloqueio analgésico facetário é realizado nessa região sacral. Como seria a ristomia dessa região? Tem indicação? É da Delúbia Rezende. Ótima pergunta, né?
Novamente, nós entramos naqueles temas que são específicos e que tem aulas específicas para isso, né? Então já fica aí uma dica, pessoal da Surgiline, também a gente fazer uma live sobre esses assuntos específicos, né? A articulação sacroiliaca é uma das causas do paciente não melhorar da lombalgia quando você faz um tratamento convencional em outras regiões, né? As pessoas têm dificuldade em examinar, em caracterizar o tipo de dor da articulação sacroiliaca e aonde um local onde não existe uma correlação clínico-radiológica muito grande. Você vê pacientes com dor importante na região sacroiliaca com pouquíssima alteração radiológica. Então você vê pacientes com uma alteração radiológica importante, mas que não tem dor nenhuma na articulação sacroiliaca. E quando você vai verificar isso na literatura, a literatura é bastante controversa e muito pouco precisa, né? E mesmo as manobras propedêuticas para análise da articulação sacroiliaca também, nos poucos estudos que tem, né, da validade desses sinais clínicos, a sensibilidade e a especificidade é bastante baixa. Na região da sacroiliaca, uma característica importante que nós sempre fazemos é a infiltração da articulação sacroiliaca. Existe uma técnica bastante específica para essa região. Nós injetamos contraste para tentar avaliar mais ou menos morfologicamente como está essa articulação. Nós infiltramos corticoide de depósito junto com anestésico local. E a risotomia de facetas é feita entre a articulação sacroiliaca e os forames sacrais, que é dos forames sacrais é que saem os nervos que vão inervar a articulação sacroiliaca. O que eu posso comentar aqui, que vai ser compreensível apenas falando, sem mostrar imagens ou modelos, é que essa inervação ela é muito mais complexa do que na articulação facetária, onde você tem um ou poucos ramos, né? Na articulação sacroiliaca existe uma verdadeira rede bastante grande e irregular de nervos. Então, não basta você fazer uma aplicação de radiofrequência num ponto, porque você vai fazer um bloqueio de nervos a poucos milímetros de distância da ponta da agulha. Aí você tem que usar uma técnica bipolar, né? E você passa a corrente elétrica, né, de radiofrequência de uma agulha a outra. Então você faz uma pequena barreira de agulhas com 1 centímetro de distância entre as pontas ativas das agulhas e você tem que fazer uma radiofrequência bipolar. Quer dizer, você passa a energia de radiofrequência de uma agulha a outra de modo a pegar todo esse intervalo, né? Então você faz digamos, uma verdadeira barreira de radiofrequência. Se você não fizer dessa forma, o tratamento falha, porque se você fizer apenas uma radiofrequência pontual, como você faz na articulação facetária da coluna vertebral, você vai pegar uma quantidade de raízes muito pequena. Não vai ser o suficiente para você promover uma analgesia dessa articulação. Então, outra pergunta é do João Cunha, acho que eu também posso responder. Se a discopatia degenerativa já é um indicativo de sobrecarga facetária. Há indicativo de infiltração facetária? Então, a resposta é sim e não, né? Na verdade, são doenças diferentes. Discopatia é uma doença e artrite facetária é uma outra, né? Formação da articulação facetária. Por outro lado, se o disco está ruim, né, no sistema mecânico, se o disco já perdeu a função de amortecedor, é esperado que você vai sobrecarregar a mesma faceta, mais a faceta. Então, na verdade, você pode ter a coexistência das duas patologias, né? Mas a nível de diagnóstico, tem que fazer o diagnóstico separadamente. A dor do disco tem uma dor específica, com sinais e sintomas que você pode identificar como dor do disco. A dor de faceta tem os sinais e sintomas da dor de faceta. E às vezes você tem os dois misturados, porque a sobrecarga no sistema acaba atingindo o outro, né? Já que os dois fazem a articulação de uma vértebra com a outra. Outra pergunta. Joel, eu acho que, devido ao adiantado da hora, acho que a gente poderia fazer essa próxima pergunta como a última, né? Então pode ser. Ok. Então, a próxima pergunta, que é a continuação da risomia de sacroiliaca, se seria mais indicado a radiofrequência contínua ou pulsal? Uhum. Essa é uma pergunta de resposta bastante ampla, mas respondendo bem objetivamente, aí é a radiofrequência contínua e não pulsátil. A pulsátil a gente reserva mais para nervos mistos ou, se por qualquer motivo você quer uma reversibilidade dessa risotomia.
Então, como nervo misto, eu novamente cito ao que nós já comentamos do nervo supraescapular, que você deve fazer uma risotomia pulsátil, né? Mas para sacroiliaca tem que ser uma risotomia ablativa mesmo. Bem, acho que já estamos indo adiantado da hora aqui, né? Acho que já estão todos meio cansados, né? Apesar de nós estarmos encerrando as perguntas, né? Se vocês tiverem perguntas específicas, podem encaminhar aqui para o pessoal da Surgiline. Vou ter prazer em responder por telefone, por e-mail, por WhatsApp aí. Eu me coloco à disposição aí, porque, como eu falei, se você dominar esse tipo de procedimento, você vai aumentar o rol das suas capacidades de promover a analgesia dos seus pacientes, né? Isso vai ser importante para você, para a sua prática profissional, e ainda mais importante para o paciente que vai se beneficiar imensamente desse seu conhecimento. Eu agradeço aqui ao Dr. Joel aqui por moderar a sessão, agradeço ao Felipe aqui que nos auxiliou tecnicamente na realização do evento e agradeço a Beatriz, que é a diretora da empresa Surgiline, o convite para essa oportunidade de expor a nossa prática técnica e profissional. E como eu falei, nós estamos à disposição aqui para dirimir eventuais outras dúvidas que sobraram aí que nós não tivemos tempo para responder. Beatriz? Muito obrigada, doutor Flávio. Muito obrigada, doutor Joel. E não só pergunta, né, doutor Flávio, até sugestões de temas da próxima live, né? Se o pessoal quiser, pode mandar também para o e-mail que nós deixamos à disposição. E no decorrer da semana, até no final do mês, a gente responde as perguntas que ficarem abertas. E muito obrigada à participação de todos. Bom, então, boa noite a todos. Muito obrigado aí. Espero que tenha sido proveitoso. Bom descanso a todos aí. Muito obrigado pela paciência de todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.